Só aguardando você. Isso aí, boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui pelo canal do Centro Espírita Nosso Lar. Hoje temos um convidado mega especial e que agradecemos muito ele ter aceitado o nosso convite, Renato Prieto, que é um ator o qual admiramos muito, muito mesmo. E, puxa, a gente fica numa alegria, numa felicidade muito grande, né, pelo fato aí do Renato contribuir, né, há muito tempo com a arte espírita, né, Renato? É verdade, eu acho que é uma maneira de a gente tentar divulgar a doutrina em larga escala, principalmente fora dos meios espíritas, né? Quer dizer, porque o meio espírita eu já estou dentro dele, pelo fato de ser espírita. Então, eu estou nas federações, eu estou nas USES, nos CREs, enfim, eu estou sempre lidando muito próximo com as pessoas, né? Mas quando eu pego isso, me preparo e para uma profissão, para poder, através dessa profissão, entendeu? Ser uma bandeira, digamos assim, para falar sobre espiritualidade, ela amplia muito, né? Isso me levou para muitos países, me levou para a América Latina, me levou para vários outros países, né? Estados Unidos, e sempre com a mesma bandeira, né? A bandeira é de tentar divulgar a doutrina espírita em larga escala por todos os meios de comunicação, porque no momento que eu entro, por exemplo, numa entrevista ao vivo, num canal de televisão, um jornal de meio-dia, de audiência, eu sei que eu estou entrando aí para 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas ou mais. Então, é uma maneira de se falar de Kardec, da doutrina, né? E tentar contagiar as pessoas para que tenham curiosidade, pelo menos, de estudar o assunto, né? Você está, pelo menos na TV, desde a década de 80 ou antes, Renato? Comecei um pouco antes, porque eu devia ter 14 anos ou 13 anos quando eu fui fazer uma ajuda num programa de rádio e aí alguém me viu aí e me chamou para participar de um quadro fixo na televisão que era patrocinado por uma bicicleta muito famosa no Brasil. E então era um quadro que tinha, digamos, um bloco, 20 minutos. Então, a partir daí, eu comecei a abrir o horizonte, fazer jingles, gravar programas, estudar, fazer música, trabalhar em corais. Então, eu comecei, na verdade, eu era um pequeno menino, um jovem menino. E como que você despertou, né, para o espiritismo, né, para todo esse assunto, né, que a gente vê aqui teatro, a gente vê aqui 2001, né, até 2017, né, cinema, né, 2000 até 2017, né, 2010 teve o Nosso Lar, né, que foi, assim, para mim foi um filme que marcou muito, né? Eu acho que para todo mundo, né, Renato? O Nosso Lar. E, puxa vida, ver o espiritismo, né, totalmente envolvido com a arte, é um casamento muito certo, né? Eu sou músico, né? Eu tento fazer arte dentro do Nosso Lar, São Carlos, né? E o Nosso Lar São Carlos é um centro de estudos, né? Ela tem um COEM, né? Tem o ESG, tem o EAD, né? E é também uma creche que cuida aí de mais de 230 crianças, né? Então, a gente tenta também levar a arte lá e tenha certeza que o teu trabalho é fonte de inspiração para praticamente todos os centros espíritas que adotam a arte como divulgação, né? E, puxa, a gente gostaria de saber o que você sente, né, referente a isso, né, Renato? Olha, quando você começa alguma coisa, você não sabe onde ela vai parar, mas quando você tem motivações, quando você é honesto, quando você é íntegro,
Quando você procura e colocando dentro do seu tempo, dentro da... A gente sabe que a natureza não dá saltos, então eu fui dando os meus saltos, né? Conforme a natureza foi me dando oportunidade. E eu sempre fui muito arrojado nas ideias e nunca tive medo de críticas, porque se você tem medo de críticas, você não anda. E quando tudo isso começou, houve um estranhamento muito grande, né, dos meios de comunicação, em não entender, por exemplo, porque um jovem ator, já com uma carreira tão promissora, já com nome no mercado, já com espetáculos importantes, por que ele queria falar sobre espiritualidade? Porque eu queria, Lúcio Mauro queria, Felipe Carone queria, Hilton Gomes queria, algumas pessoas também queriam. Então, eu também quis me juntar a essas pessoas. Você não sabe onde as coisas vão parar. Você sabe que você está começando. A gente tem que ouvir as nossas intuições, ouvir a espiritualidade o tempo todo, na hora de recuar, hora de compasso de espera, hora de avançar. E o que eu sinto é que a espiritualidade foi me dando lastro à medida que eu ia me mostrando seguro, mais capaz. Então, hoje, olhar que, por exemplo, muitos outros centros no Brasil inteiro inseriram dentro do seu conteúdo a arte, a música, o teatro, as artes como um todo, é uma coisa que é uma tecla que eu venho batendo há quase 30 anos. Então, chegou uma hora que, claro, que isso foi ampliando, né? O sucesso do cinema, o sucesso do teatro, foi ampliando. Então, eu me sinto muito feliz, muito agraciado de que, quando eu comecei, eu não tive medo nem receio das críticas, né? E até porque criticar é muito fácil, né, gente? Normalmente, repara que quando você vê uma pessoa de braço cruzado a 15 metros de uma obra que está sendo feita, ela só sabe apontar, né? Por que vocês não levantam mais um quarto para a esquerda? Né? Por que vocês não colocam a varanda na frente? Por que vocês não colocam um jardim suspenso? Mas você não vê em nenhum momento ele pegar o carrinho e levar as pedras, o tijolo, o cimento, e ajudar a levantar, digamos, né, essa casa. Normalmente, quem faz muita crítica e dá muita opinião, normalmente não carrega o pesado, que é o tijolo, não é? E eu acho que deveria ser assim. Eu acho que tinha que ser assado, né? Uma vez eu encontrei no aeroporto de Salvador, eu estava em conexão, e aí um presidente de uma federação brasileira me encontrou, isso do nosso meio, né? E disse assim, estou sabendo aí que você foi convidado para ser o André Luiz, vão filmar o Nosso Lar. Eu disse, realmente está acontecendo isso. E ele me respondeu na escada rolante, quase que eu levei um tombo. Ele falou assim, vocês não vão conseguir nunca transpor para a tela aquilo que está no livro. Esquece isso. Eu não sou perfeito, entendeu, meus irmãos? Mas que eu gostaria, por exemplo, de fazer um canudo com a capa do filme, entendeu? E dar de presente para ele, eu gostaria. Então, assim, tem pessoas que, ao invés de contribuir, elas fazem críticas, por exemplo, dolorosas, né? Que machucam, né? Se você não for uma pessoa preparada para a crítica, você se machuca muito. E eu soube receber todas as críticas. Hoje, quando eu vejo isso proliferando, eu digo, uau, né? Que bom. Eu sempre disse desde o início, eu não estou aqui no corpo para fazer turismo, minha gente. Fazer turismo eu ficava na espiritualidade andando de aeróbus, né? Maravilhoso, né? Eu não vim para o corpo fazer turismo, cara. Fazer o quê? Eu vou entrar no corpo fazer turismo, no corpo de 80 anos. Não é? Passar pela barriga da mamãe, depois a amamentação, aprender a andar, engatinhar, aprender a falar, depois a escola, que vamos combinar que no início a gente é muito preguiçoso, muitos são. Eu fui um aluno legal, não é? Mas assim, tem que estudar durante tantos anos, depois tem que passar de ano, mais o outro ano, depois ter faculdade, é tanta coisa, era melhor fazer turismo na espiritualidade, onde eu ia no aeróbus, conhecendo vários lugares. Então, eu não estou no corpo para fazer turismo, eu estou no corpo para acrescentar, né? Então, eu fico feliz que as pessoas tenham entendido. Mas vejam vocês, viu, gente? Não tenham a ilusão de achar que todo mundo entendeu, não. Tem uma grande parcela que entendeu ainda que isso já aconteceu. Tem uma grande parcela que não entendeu, por exemplo, que eu já estou próximo de 7 bilhões de pessoas no teatro,
que tem quase 40 milhões de pessoas nos filmes que eu fiz espírita, que eu já fui lançar o filme no Canadá, na Suíça, na Alemanha, na Itália, na América Latina, que eu fiz temporada na Broadway, que eu, né, que fui o único ator brasileiro a trabalhar na Broadway, em idioma português, com tradução simultânea. Tem gente ainda achando que isso não aconteceu, você entendeu? Do meio espírita. E já aconteceu há muito tempo, tipo, sabe? Né? O documentário que eu fiz, por exemplo, com o Juliano Posati, No Meio de Nós, já está quase 1,5 milhão de visualizações. O outro filme que ele dirigiu, Data Limite, está próximo de 10 milhões. E tem gente que ainda acha que isso não aconteceu. Né? Então você fala assim, ué, aconteceu, eu não posso fazer nada, minha gente. Então, sou muito grato pelas oportunidades, né? Assim, eu sempre vejo a oportunidade como uma promoção, digamos assim. Tipo assim, olha lá o Renato, fulano, João, Paula, Maria, olha como está andando direitinho, vamos promover. Eu vejo como uma promoção de novas responsabilidades. Realmente, né? E começar na época que eu vou falar vocês, né? Porque o nosso amigo Júnior, né? Desde a época de 60, ele era um menino ainda, né? O Júnior que está aí do seu lado. Menino. Já me ganhou. Já me ganhou. Era um menino na década de 60, hoje ele é médico, né? Cirurgião plástico. Falando um pouco de você, viu, Júnior? E foi uma luta, ele estava falando, né, agora há pouco, a gente se conhece de dentro do centro, né, do nosso lar, que começou em 62, e foi uma luta muito grande, né, Renato? Eu imagino que o Júnior possa falar, né, perguntar coisas dessa construção espírita da época de vocês, né? Não é isso, Júnior? Então, bom, boa noite, pessoal. O Renato, muito obrigado pela gentileza, meu irmão. Muito obrigado pela sua prestimosidade, né? A Renata e o Marquinho também que estão aí colaborando, o pessoal que está por trás de tudo isso. Importante falar isso. Veja só. Renato, algumas curiosidades, por exemplo. O primeiro livro de Emmanuel é de 38. 1938. Emmanuel começa quando começa a Segunda Guerra. Fazendo um paralelo assim, houve 19 livros espíritas publicados durante a guerra. 19, entre 1938 e 1945. Foram 19 obras. Dessas 19, chama a atenção, em 38, o Brasil, Pátria do Evangelho, né? de Humberto de Campos. Né? E tem uma frase muito bonita lá, na página 150, que eu gosto bastante, diz o seguinte: que primeiro nós preparamos os espíritos antes de prepararmos as obras. Renato Prieto foi preparado antes da obra? Essa é uma pergunta interessante que eu gostaria de perguntar para você. Né? Concluindo, peraí. Deixa eu pôr um pouquinho mais de sal no churrasco. Um pouquinho mais de sal no churrasco. Um pouquinho só. E o finalzinho, André Luiz entra em 44, Nosso Lar, Missionários da Luz, Mensageiro, vem todos em 44, 45, final da guerra. Ou seja, em 38, um espírito vem e mostra como será o Brasil, seu destino, sua finalidade, seu objetivo, por que Jesus, Israel teriam o seu preposto principal, nosso governador, teria destinado o Brasil a abarcar toda essa situação que conhecemos. Com o lado bom, com o lado mau, enfim, nem vou entrar nesse mérito. Agora, André Luiz, ele traz a luva da mão, né? André Luiz, quando vem com o Nosso Lar, tem até uma cena muito... Entendi. Será que os dois estão... Liga o ventilador. Eu perdi o final do texto que ele está falando aí, que eu não estou ouvindo ele falar. Júnior, tá online? Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. E o Júnior? Júnior? O Júnior acho que congelou aí, né? Congelou. Congelou. Ainda bem, não foi desencarne, foi congelamento. Mas eu entendi a pergunta dele.
Eu entendi que ele estava traçando um paralelo no momento em que os livros foram publicados, dentro daquele processo estava acontecendo a guerra, já relatando a guerra, não é? Posteriormente, essa guerra é mostrada numa cena maravilhosa no filme. Eu entendi isso. E se ele, a pergunta dele também se eu acho que eu fui preparado para isso. Eu sou né? Eu vim muito tempo depois. Eu reencarnei um bom tempo depois. Eu diria um longo tempo depois. Mas à medida que eu fui, muito tempo depois. Pode não parecer, mas eu ainda não fiz 37. Aí o que acontece? Eu não queria. Eu acho assim, uma vez já ator, com conhecimento com as artes, eu não queria, talvez, retornar à matéria para uma vida que não fosse de utilidade contributiva, digamos assim. Isso não me faz diferente nem melhor do que ninguém. Só que eu estava ali. Quando você está na espiritualidade, vocês sabem tanto quanto eu, quando você tem algum mérito, por menorzinho que ele seja, porque a misericórdia divina é grande, a gente fica rodando, vai para reuniões, participa de palestras, não é? Assim como acontece aqui com a gente encarnado. E eu sempre vi ali um grupo discutido sobre esse tema, né? As artes, a propensão de impulsionar a doutrina, a espiritualidade, as artes. E aquele grupo me chamou a atenção e foi um grupo que eu quis estar mais presente por um período. O que significa que foi nesse período ali, porque eu estava desencarnado, né? Em 30, 20, não é? 40, 50, eu estava desencarnado. Então, eu queria, de alguma maneira, participar daquilo ali. Então, eu diria que, de repente, eu vim logo em seguida a tudo isso, entendeu? Para quando chegasse na década de 70, 80, eu tivesse preparado, mais ou menos, para poder começar a realizar os trabalhos de difusão da doutrina pelos caminhos das artes. Agora, que ia chegar onde chegou, eu não sabia também, veja só, eu não fiquei procurando. Eu nunca comecei uma obra dizendo, eu vou começar essa obra porque eu vou chegar em tal lugar, por esse motivo. Não, eu começo a obra porque a obra é importante, não é? Eu dei corda para que nosso lar fosse adiante através do Wagner de Assis, porque aquilo era importante. Eu dei corda para o Juliano, para eu ser o locutor, o protagonista, digamos, locutor do âncora do meio de nós, porque eu queria que aquilo fosse adiante. Agora, depois, os frutos, os milhões de pessoas, de resultado, é resultado do seu esforço, do que você fez. Mas eu não tenho dúvida de que eu tenho que ser preparado, porque, veja só, gente, não dá para você segurar num país tão eclético, tão jovem como o Brasil, com tanta diferença social, moral, cultural, com políticas atravessando na nossa frente de forma desordenada, desrespeitosa. Sim, exato. Então, você contribuir num país tão jovem como o nosso é de suma importância. Eu sabia que eu teria que encontrar muitos entraves. Então, eu diria para mim, poeticamente falando, que se uma pessoa tem que nascer, por exemplo, com uma casca grossa de um dedo, a espiritualidade teve que me colocar com 3, para eu aguentar todas as pancadas que eu ia levar, de pessoas que optaram por outras religiões, algumas filosofias ou religiões mais radicais, que são pouco construtivas, que são muito críticas, que não sempre vê um olho crítico em relação à escolha do outro, ninguém está salvo senão aquele grupo. Então, as pessoas fazem críticas. Então, essas pessoas, elas acreditam tanto cegamente nisso, que é preciso tirar do caminho quem esteja falando e avançando numa outra linguagem. Né? Olha, ele está indo longe demais, não é? A imprensa está dando espaço demais. Ele está em muitos lugares do planeta. O filme está rodando o mundo, 70 países. O que a gente pode fazer para isso? Tanto pode fazer, por exemplo, que eu, no meio disso tudo, eu tive uma proposta, pelo menos, e vantajosíssima financeiramente, e eu sabia que aquela proposta era para me tirar do campo de batalha. Né? Mas aí alguém diz assim, mas você ia ganhar
tantos milhões. Eu posso dizer para vocês que dava para comprar 2 apartamentos numa área nobre. Entendeu? Você vai deixar de ter esse dinheiro para comprar, digamos, 2 imóveis e tal. Eu digo, por acaso cabe na cova do cemitério de São João Batista um apartamento de 200 metros quadrados? Entendeu? Vai fazer o quê? Pega o apartamento, enterra lá? Não cabe. Então, assim, eu acho que se eu tenho algum mérito eu nunca me rendi às intuições, eu nunca discuti com a espiritualidade quando ela disse menos, agora não, daqui a pouco. Mais adiante, vamos continuar a jornada. Eu nunca entrei em confronto com as minhas intuições, eu nunca entrei em confronto com ninguém de outras escolhas ou opções filosóficas, muito pelo contrário. Nesse momento em que eu faço 5, 6 inserções por dia em algum lugar, eu estou atendendo candomblecistas, umbandistas, kardecistas, que não existe a palavra, eu sei, espíritas, eu falo isso para facilitar, os espíritas, Seixonoe, messiânicos, católicos, budistas, quem me chamar, porque eu tenho que dar o exemplo em fazer aquilo que muitos deles não quiseram fazer comigo, ou quiseram me tirar do campo. Mas você sabe o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, eu sou como aquela água, sabe quando você vê um furinho preto na parede, e a dona de casa, que é mais atenta, aí a minha amiga, vê lá o pretinho na parede, assim, que pretinho é esse aqui na parede que ninguém está enxergando? Aí vai lá e, digamos, e coloca o dedinho, e aí aquilo dá um furinho, aí chama alguém para ver, aí quando vai abrir aquele furinho, ele vira um furão, e aí quando a pessoa descobre, toda a parede está minada de água, entendeu? Eu sou exatamente essa pessoa. Quando me descobrem, eu já minei a parede inteira, não tem como retroagir. Mas eu faço isso sempre pela doutrina, por causa da doutrina, por causa dos espíritos, pelos espíritos, pela doutrina espírita. Então, eu estou dizendo isso vale para nós espíritas. Eu não faço isso por causa de espíritas, de católicos, de evangélicos, de umbandistas, não faço isso por causa de segmentos. Eu faço isso por causa da doutrina espírita, por causa da minha relação com os espíritos. Os outros, então, podem me criticar, debater, gritar, berrar, porque eu vou continuar, e quando ele me procurar, eu já minei a parede inteira, eu já rodei 70 países, eu já divulguei o filme, eu já botei o livro na porta de todo mundo, entendeu? Então, eu acho assim, eu acho que eu estava preparado nesse sentido, porque se eu me colocar só do ponto de vista humano, sem conhecimentos espíritos ou religiosos ou filosóficos, eu diria para você que é causado a você um sofrimento que, se você não tiver um preparo, é muito difícil. É muito difícil. Então, nesse ponto, a espiritualidade tem que ter me preparado, porque senão eu suportaria tanta pressão, entendeu? Por exemplo, para encerrar essa conversa, só para dar um exemplo. Dando uma entrevista para um grande jornal do Brasil, e a repórter me entrevistava com desdém, com um arzinho de deboche, com um sorrisinho aqui do lado, o tempo todo as minhas respostas. E eu não tive dúvidas. A primeira pergunta que eu fiz na primeira pausa foi: você pertence à religião tal? Ela disse sim, com muita honra. Eu disse, então, eu vou dizer para você o seguinte, com muita honra, faça o seu trabalho que você aprendeu na faculdade de jornalismo. Cumpra com a sua função jornalística e não misture os seus conhecimentos, as suas convicções com a matéria que o seu editor mandou fazer, que é capa do jornal amanhã, de página inteira. Lembrando a você, minha irmã, com toda a humildade, que se você colocar um si na minha boca, uma vírgula mal intencionada, eu ainda estou na cidade. E eu vou tomar providências, você não faça isso, tá bom? E ela não fez. Lembro o nome dela até hoje, se vocês querem saber, Cíntia. Até hoje eu lembro o nome dela, a matéria foi maravilhosa. Você faz uma matéria de 1 hora com a pessoa com aquele ar. Você tem que ter força, gente. Se você não tiver energia, coragem, não aguenta, não. Não aguenta, não. Eu prefiro dizer para vocês que fazer o que a gente faz não é para quem quer, é para quem aguenta. É verdade. É verdade. E tem uma história interessante. Outro dia, a gente estava falando sobre você, Renato, e a forma que você encontrou, né, os livros espíritas, né? Você poderia contar essa história, assim? Quando era criança. Quando era criança.
Só que vocês me orientem numa coisa. Essa live que nós estamos conversando tem um tempo específico, eu preciso ser avisado 10 minutos antes. Tem um tempo, ela cai, como é que funciona? Não, não cai, não. Não cai, é super Não linear, tranquila. Ah, não, ela não tem um tempo de existência, 1 hora e 10 minutos. Não, ela vai andando. Não tem, não tem. Vai na paz, meu irmão. Vamos lá. Ok. Então, o que acontece? Eu estou falando isso porque, às vezes, você está no meio de um assunto, a coisa cai. Eu já vinha questionando muito. Assim, com 10 anos de idade, 12 anos de idade, eu ficava questionando. Todo mundo fica me ensinando, vovô, vovó, meus tios, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é onisciente, onipresente, Pai igual para todos. Na verdade, essa parte toda eu me esqueci, viu, gente? Eu só me apegava na palavra Pai igual para todos. O restante todo eu nem me lembrava. E eu ficava questionando, como é que pode ser Pai igual para todos, com tanta diferença social, moral e cultural, com tanta gente sofrendo, passando fome, doente, tanta gente miserável. E mamãe, com aquela luz que Deus lhe deu, porque era um espírito acima do seu tempo, dizia, meu filho, vai pesquisando, vai procurando. Vai que você vai encontrar resposta. Tudo tem resposta. E eu procurava. Então eu me associei muito menino, 11 anos, 10 anos talvez. Eu me associei a uma biblioteca. Eu acho, gente, que era SESI, SESC, SENAC, porque eu tinha direito de pegar quantos livros eu quisesse ali, gratuitamente. Depois, eu acho que de tanta demonstração da minha frequência de pegar um livro e semanalmente devolver um livro, sempre direitinho, que eu acho que isso empolgou os trabalhadores daquele departamento. Poxa, toda semana ele vem aqui pegar um livro, toda semana ele vem devolver. Deixa ele levar mais livros, porque aí ele vem, demora mais a vir e gasta menos. Então, eu já saía com 3 livros. E eu devorava aqueles livros, às vezes eu devorava os 3 numa semana. Eu ficava lendo. Questionamento. Então, um dia eu fui jogar lixo na lixeira do meu prédio. A lixeira do meu prédio não era uma lixeira dessa que você abre e joga o lixo, não. Era uma porta com uma pequena sala, que você abre a porta, entra até o fundo, vai lá no fundo, tem a lixeira, você joga, volta, fecha a porta. Quando eu abri a porta, eu tive dificuldade de abrir a porta, porque havia ela estava emperrada. O que estava acontecendo com a chave, com a porta? Mas, na verdade, eu com dificuldade eu consegui passar de lado. Aí, quando eu fui até o fundo da lixeira, joguei e voltei, eu notei que o que emperrava a porta, na verdade, eram 2 pilhas de livros que estavam ali, muito arrumadinhas, um livro sobre o outro. Devia ter, talvez, assim, uns 15 livros em cada pilha. E eu, claro, com essa experiência toda já de um leitor voraz, eu olhei. O primeiro livro da esquerda era No Mundo Maior, psicografado pelo Chico, e o primeiro livro da direita era E a Vida Continua, psicografado pelo Chico também. Curiosamente, eu comecei a pegar todos os livros e olhar, não é? E vi que eram livros dentro dessa temática. Eu peguei todos esses livros e levei para dentro da minha casa. E comecei a ler, né? E aquilo começou a me empolgar, porque eu comecei a ver que ali tinha respostas. Aquele menino que ficava perguntando por que fica me dizendo que Deus é pai igual para todo mundo e tem diferença social? Eu posso comer, o meu irmão não pode. Eu tenho, o outro não tem. Que Deus é esse? E o que é? Ele fica sentado numa cadeira? Eu era danado, eu era petuoso, né? Fica sentado numa cadeira dizendo, você, pobre, miserável, numa favela, você vai ter cultura, vai viver na Suíça. Parece que é isso, porque parece que é isso quando você não tem conhecimento, né? E aí aquilo, falei, abriu meus olhos, uau, opa, isso aqui procede, isso aí me mostra um Deus bacana, né? Justo, garoto, hein, menino. Só que aí eu comecei a ter um problema muito sério, porque todos os livros citavam Kardec. Lê Kardec, capítulo tal, livro tal, página tal, número tal. E eu não tinha o Livro dos Espíritos. E aí pegava outro romance, tinha lá uma citação, livro tal, do Kardec. Eu confesso a vocês, meus amigos, aqui na intimidade, que eu achei que eu fosse encontrar Kardec caminhando no calçadão da Praia do Leme, entendeu? Caminhando. Eu fiquei, aliás, muito aborrecido quando eu soube que Kardec já tinha morrido. Né? Alguém me falou, não, ele está morto. E eu achei que era injusto eu ter feito tantas descobertas
e eu não poder bater na porta da casa do autor para poder conversar. Como é que o cara morre, né, e não fala comigo? Eu não usava a palavra desencarnado. Legal. Né? Como é que o cara morre e não me comunica? Né? E aí, logo em seguida que eu acabei de ler esses romances, eu estava sentado, como eu estou aqui falando com vocês, jogado aqui no chão, numas almofadas e tal, num canto do apartamento, porque ali eu ficava encostado lendo. E aí eu olhei para frente, na minha estante, estava na frente, estante de livros. E eu, daqui, olhando, eu achei estranho a presença, porque os meus livros sempre foram muito bem cuidados. Eu achei estranho um livro com uma cor que eu não conhecia. E aí eu perguntei para uma moça que estava ajudando a gente nesse período, chamava-se Jerusa. Jerusa, pega para mim aquele livro. Aí fui apontando até ela chegar nele. E o livro não tinha título, porque ele estava encapado, com aquele papel cinza que antigamente se usava nas padarias para embrulhar pão, né? Encapado, bem encapadinho. E aí eu peguei o livro e falei, peguei o livro. Quando eu abri o livro, era o livro dos espíritos. E eu estava atrás. Então aí eu perguntei, quem largou esse livro aqui? Ela falou, aquela sua amiga que teve aqui aquele dia, foi embora e esqueceu esse livro aí. Eu guardei aí, porque quando ela voltasse aqui, ela sempre vem, eu ia devolver para ela. Falei, é ruim dela receber esse livro de volta, não vai receber mais. Aí, eu devorei o livro dos espíritos, porque aí eu podia ler o livro que eu estava lendo, e quando citavam o livro, eu ia lá na página e buscava a resposta. Né? Então eu me tornei um espírita autodidata, sozinho. Já sabia que Kardec tem desencarnado, não tinha chance para mim. E aí eu comecei a perguntar para todo mundo aonde alguém falava sobre isso. Eu não sabia que existiam centros espíritas. Tudo isso garoto, viu, gente? Um menino ainda. E aí eu comecei a perguntar até que um dia eu, então, encontrei um grupo, que é esse grupo que eu me encontro até hoje, que as reuniões acontecem às quartas-feiras, às 19h30. Olha aí. Que coisa. Puxa vida, uma construção, né? Uma vantagem para vocês, né? Então, vocês me desculpem, eu sou o único cara que eu conheço que é espírita, que se tornou espírita por causa da lixeira do seu prédio. Renato, posso falar, gente? Fazer um comentário. Desculpa. Eu não posso. Imagina, pode falar. Que é isso. Nosso lar, quando ele mostra a história de André Luiz, ele pega alguém que teve uma formação europeia, alguém da elite, alguém que teve uma grande chance, levou a sua vida, digamos assim, da maneira comum, como a maioria faz. E quando ele deixa o mundo, passa no umbral, a primeira vez que ele faz uma oração honesta é quando os irmãos vão socorrê-lo, né? Porque ele tenta mais de uma vez, não vai. Quando ele é chamado aquela vez e consegue melhorar-se, me parece que é o caminho de todos nós. Nosso lar, na verdade, é quase uma receita de bolo do que acontece com a maioria da humanidade. Alguns evangelizadores têm uma frase bonita que diz assim, vou usar algo que normalmente o espírita não costuma usar, que é falar alguma coisa do Velho Testamento, bem rápida. Moisés teria vivido 120 anos. Desses 120, um terço da primeira vida, da vida dele, serviu ele achando que era alguém, como nós. Quando você é mais novo, posso tudo, peraí, vou fazer, vou acontecer. A segunda parte da nossa vida, onde as coisas acontecem. Surgem doenças, surgem limitações, as pessoas não concordam com algumas coisas, nem tudo aquilo que você planejou dá certo, e assim vai. Ou seja, a segunda fase da vida mostra que você começa a se achar que não é ninguém. A maior parte das depressões acontece a partir da segunda e terceira década de vida. Olha que coisa interessante, uma curiosidade. E o final mostra o que Deus pode fazer com alguém que acha que não é ninguém. Ou seja, a fase da maturidade. O filme, o livro, falam disso. Falam de alguém que achou que era alguma coisa, descobre a duras penas que não era,
Ele achou que quando ele poderia trabalhar como médico, ele fosse, de certo, exercer algum grande cargo, e falou, não, você pode começar pelo chão. Ele tem uma lição de humildade que é alguma coisa sensacional, bonita mesmo, emocionante, até em relação à mãe dele, né? Quando ele quer conhecer os seus parentes, rever os parentes, mas Lísias não deixa. Fala, não, agora não é a hora. Não é isso? Não, agora não é a hora. O que mostra que, na verdade, é necessário adquirirmos um certo nível de gradação espiritual. Precisamos crescer mesmo, para começar a equiparar níveis, né? Ter direito a isso. Então, na minha modesta forma de ver, Renato, eu te parabenizo por isso. Nosso Lar é um livro para todos nós. É um filme para todos nós, porque ele é a vida de todos nós. Todos nós temos essa sequência. Um ou outro talvez caia fora disso. Mas a maioria não. E é isso que é o de bonito. Quando você encontrasse com o André Luiz, o que você perguntaria para ele? Você poderia dizer assim, eu não tive chance de falar no filme e hoje eu gostaria que tivesse. Diga cá para mim, que é uma grande curiosidade. Quando eu encontrar com o André Luiz, que ele me pague a conta. Que senhora, você encontrou com ele? Pronto. Eu quero receber. Eu quero que ele me pague a conta. Porque, veja só, eu não sou ele. A minha história não é a história dele. Eu quero receber meus horas, companheiro. Porque, assim, para ser ele, eu tive que emagrecer 18 quilos em 54 dias. Para ser ele, eu tive que deixar de comer todas as coisas que eu gosto, que são saudáveis, aliás, a minha alimentação é muito saudável. Se você olhar bem, eu praticamente mantenho sempre o mesmo corpo, tenho muito cuidado. Para vocês terem uma ideia, tem um lugar aqui no Rio que serve o arroz que eu como, que é um arroz 100% integral. Eu já como esse mesmo arroz há 30 anos, 20 anos, sei lá. Eu vou nesse local e consigo. É um arroz que só saiu aquela casca dele, a primeira casca. Entendeu? Sem nenhum agrotóxico, sem nada. Enfim, eu procuro me alimentar bem. E eu tive que me sacrificar, aspas, por ele. E eu tive que fazer o meu corpo ficar igual ao dele. E vamos combinar que ficou muito parecido com ele. Então, eu renunciei à minha própria vida, deixar ele viver no meu corpo. Então, eu diria para você que, poeticamente falando, bem-humoradamente falando, eu diria para ele, eu perguntaria para ele se ele guardou no cofre os meus bônus horas que ele me deve. É um negócio interessante. Outra coisa, uma pergunta que o pessoal me fez, que certamente... Quando você está lá filmando, o que você diria... Vocês estão curvadinhos, gente. Dá uma virada nesse celular. Peraí, que eu vou ajeitar, Júnior. Vai falando aí. Tá, tudo bem. Renato, assim... olha só. Que filmagem, qual segmento você falaria assim, meu Deus, acabei de fazer um negócio que tem que ficar para a posteridade. Estou emocionado. Foi algo importante, de todas as filmagens, todos os takes que você fez, tal. Um deles que você fala assim, nossa, esse saiu na medida, na forma. Qual deles que te agradaria nesse sentido? Que você sentiu talvez alguma influência? Não sei. Diga aí. Eu gostava de fazer as cenas com os filhos, porque elas me traziam alegria, eu me divertia, eu fazia brincadeiras que se faz com criança nos nossos intervalos, eu desligava do trabalho para curtir. As cenas mais difíceis foram as cenas do umbral, porque eu estava muito esquálido, não é? Eu estava náufrago, e quando eu fui informado que tinha acabado as cenas, quer dizer, quando eu sabia que as cenas tinham acabado, eu disse, agora eu posso respirar um pouco, eu posso me alimentar, eu posso sair no meu dia de folga, eu posso ir comer uma comida que eu gosto, qualquer que seja ela, japonesa, por exemplo, que eu gosto. Eu comecei, então, a me devolver alguns presentes, entendeu? Algumas coisas. Mas eu acho que a cena do umbral foi a que me impôs maior nível de dificuldade pelas condições que se apresentavam no local. Frio, pouca roupa e muito magro e tal. É isso. Entendi. Renato, outra coisa interessante.
Nosso Lar está fazendo aniversário, não é isso? Foi em 2010, nós estamos em 2020. Nesses 10 anos, o público do Nosso Lar, o público seu, não estou nem fazendo menção a outros filmes importantes que você... sejam bem-vindos, come back. Mudou o público que vai assistir às suas peças, o seu filme? O público é outro ou não? O que você sente nisso? Difícil dizer isso, porque o público ele vai amadurecendo com as oportunidades que vão aparecendo. Mas não é todo mundo também que quer aproveitar a oportunidade, né? Claro. Volta a minha mãe. Minha mãe vai aparecer aqui várias vezes, porque aquilo era um espírito de luz encarnado. Sim. Minha mãe dizia assim, uma criança arrasta um cavalo rebelde pelas barbatanas até a beira de um rio. Nem 100 homens farão ele beber água se ele não quiser. O ser humano, ele é muito diferente. Nós somos feitos de muitas diferenças. Eu acho que os filmes contribuíram, especificamente o Nosso Lar, porque ele ainda é o ranking, é o maior sucesso de todos, ele contribuiu para que as pessoas repensassem sobre suas próprias vidas. O que eu estou fazendo com a minha própria vida? Que caminho eu estou dando? Por que eu estou levando a vida assim, entendeu? Porque tem gente que faz exatamente como a música do Chico Buarque de Holanda, né? Ele faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. A pessoa repete o mesmo movimento. Levanta às 7, toma café, às 7h30, entra no avião, no ônibus, no trem, às 7h42, chega no trabalho às 8h27, abate o ponto 8h28, entendeu? E acha que está tudo certo, entendeu? Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que, assim, você pode ampliar um pouco mais os seus horizontes, né? Numa vaga, eu, por exemplo, em vez de almoçar em 1h30, eu almoçaria em 30 minutos, e 1 hora eu ia fazer alguma coisa útil para o meu crescimento espiritual. Então, eu acho que no caso do cinema, ele tem vindo contribuindo muito porque ele está em qualquer lugar do mundo. O cara acessa pelo YouTube, acessa pela Netflix, acessa pela Amazon, entendeu? Caiu aqui, viu, Vitor? Não caiu, não. Não, tá. Tá ok. Pode continuar. Tá tranquilo. Tá cortando só um pouquinho. Eu acho que ele não tá se vendo, né? Então, deixa eu avisar. Ah, tá. Eu acho que ele... Peraí, acho que ele caiu. Deixa eu mandar mensagem. Quando você vai conectando com ele, eu vou falando alguma coisinha aqui. Porque essa oportunidade de conversarmos com ele, sabe, Marquinhos? É interessante porque o Nosso Lar não é um... Foi um livro cirurgicamente colocado. Caiu aqui a força na hora, etc. É um azar, mas comento agora. Aqui também. Aqui piscou também. Caiu também aí? Sei lá. Também. Só que voltou rápido. Muito estranho. Nunca acontece isso. Deixa pra lá. Mas como eu estava dizendo para você, então, a hora que ele voltar, enquanto ela vai tentando comentar isso aí. O primeiro livro de Emmanuel é de 38. A guerra começa em 38, né? Sarajevo, etc. Começa em 38. E acaba em 45, acaba com o Nosso Lar. Nosso Lar é de 44. Missionário da Luz é de 44, 45. André Luiz começa no final da guerra. E Emmanuel começa no começo da guerra. Ou seja, no meio do caminho você vai ter, por exemplo, Paulo Estevão. Ou seja, é um baita de um livro de opressão e perdão, uma grande lição. Muita gente que abraçou a doutrina, ou pelo menos que gosta dela, nós não lutamos, não obrigamos ninguém a gostar de nada, né? Falando um pouquinho, viu, Renato, desse meio do caminho dos livros, só concluindo aqui. Voltou? Tá enxergando bem? Tá vendo? Voltei, não é isso? Isso aí. Voltamos? Voltamos. Come back. Tô tranquilo. Estamos. Perfeito. Ouvindo. Então, só concluindo, então. Então, a colocação do Nosso Lar é um livro, assim, maravilhosamente colocado, em época de sofrimento mesmo, né? E essa abordagem que o Renato fez, muito feliz, aliás, chance de poder falar isso pessoalmente, maneira de falar, pelo visto as coisas mudaram um bocado,
Mas essa imagem tem que ser guardada por nós sobre uma forma de ensinamento mesmo. Ou seja, quando o André Luiz conclui, termina a partir de 1944, começam os livros. Aliás, deixa eu até dar um tapinha, Renato, ver se eu não estou atravessando, senão você fala. Será que nós vamos ter uma continuação? Para muita gente, Nosso Lar 2 seria aí uma continuidade dos outros livros. Tem alguma novidade nesse sentido? Eu ouvi que sim, assim, mas eles estão buscando, né? A gente tem no meio espírita, se você observar bem, tecnicamente falando, o meio espírita, ele não é constituído de pessoas pobres, financeiramente falando. Uhum. Ele é um meio de gente, assim, nós fazemos um trabalho de filantropia, de atendimento ao necessitado, ao nosso irmão que está ainda no caminho da ignorância, nós fazemos esse trabalho, mas você não encontra, assim, dentro daquele grupo todo, são pessoas que trabalham, que ganham... Isso já foi feito um levantamento pela Folha de São Paulo, Estadão, pela Veja, são pessoas que têm um nível salarial acima da média do brasileiro, e nos compêndios de religiões ou religiosos, o espírita está na melhor condição financeira. Tem cultura, tem instrução, tem preparo, quase todos falam pelo menos um idioma. Eu acho que o grande problema é você, por exemplo, precisar convencer, digamos, a esse empresariado que ele precisa investir no conteúdo espírita de larga escala. Isso não quer dizer que ele não vai ali no centro ajude, que ele não ajude a pagar o aluguel da sala, que ele não ajude, por exemplo, com bolsas de alimento, medicamento, reformas e tal, que são coisas muito localizadas, né? Ali naquele centro, naquele grupo. Ele contribua para o pagamento das contas de luz e tal. Isso já é normal. A gente tem que se juntar. Assim, a minha reunião também é assim, não é? Ver lá quanto é que deu o condomínio, rachamos entre nós. É assim. Eu acho que ele precisa entender que ele pode ir muito mais longe. Que se ele, por exemplo, fizer a renúncia do dinheiro que ele paga, por exemplo, de impostos, e, portanto, quem faz a renúncia não é ele, o favor quem faz, digamos, é o governo federal, o governo enquanto instituição cultural, né? É uma lei já antiga no Brasil, isso aí, então não é mérito de nenhum governo nesse momento. Ele dá esse dinheiro e ele vai lá no imposto de renda dele e abate 100% do dinheiro que ele deu. Então, se essas pessoas compreendessem isso, o Nosso Lar 2 já tinha começado há muito mais tempo. Entendo. Não é? Porque eles estão lá patinando, faltando 10, 15, 20%, não sei, do dinheiro ainda. Eu sempre falo e repito a mesma coisa sempre, porque eu fico pensando assim, vai que alguém, entendeu? Vazou aí, está me ouvindo no Facebook, está me vendo em alguma live, essa imagem entrou na casa da pessoa e a pessoa diz assim, nossa, eu vou ajudar nisso aí, entendeu? Então vai começar na hora que as pessoas tiverem essa responsabilidade de ver que uma Rádio Boa Nova, por exemplo, uma TV Mundo Maior, ela não existe sem investidores, sem apoiadores, a Rádio Rio de Janeiro e a Rádio Fraternidade, alguns apenas para citar. O espírita precisa assumir essa responsabilidade, que vamos combinar. Os outros irmãos, os nossos irmãos, outras religiões, as duas grandes aí também, que vocês sabem qual é, não preciso citar, eles dão um show na cara da gente, não é? Dão um show, porque sem entrar no méritos de julgamento, que eu não julgo ninguém, você vai ver um show, por exemplo, desses, você vê a estrutura, é uma estrutura internacional, de qualidade de som, qualidade de música, qualidade de gravação. Aí eu vejo artistas magníficos no meio do espírita. Oi? Estrutura de Rock in Rio para cima, né? Desculpa interromper, mas é isso mesmo. Sim, sim. Aí você vê, por exemplo, artistas da parte musical, da parte da arte, por exemplo, patinando no gelo, porque não tem uma alma caridosa que diz assim, ela tem talento suficiente para poder estar à frente de uma orquestra na gravação do seu CD.
Mas para isso é preciso que alguém invista aquele dinheiro para que aquela orquestra toque, os músicos paguem, não é? Exato. Então, Tim assim, Vanessa, por exemplo, né, isso Renato? ainda Oi? Tim Vanessa, por exemplo, são músicos espetaculares, espíritas. E Não tem cai como. dentro disso, desculpa interromper, mas cai dentro disso que você está falando. E eu tomei a liberdade de falar porque eu também sou músico e né, corro atrás dessa lei, né, há muito tempo e nada, né, é muito complexo, né? Tá. Principalmente porque você tem uma bandeira, não é? Por exemplo, quando você cita o meu nome, você já tem uma bandeira. Você sabe, Renato Prieto, ator, formação acadêmica na Universidade de Artes Cênicas do Brasil, do exterior. Renato Prieto, ator do Nosso Lar. Renato Prieto, das peças espírita. Renato Prieto é espírita, entendeu? Então, você tem pessoas, por exemplo, que ela não quer colocar o carimbo da sua marca junto porque ela acha que outras pessoas não vão usar o produto dela quando ela assumir essa responsabilidade. Você entendeu? Então, você tem que ser casca grossa, tem que ter muita coragem. Então, a Nosso Lar 2 vai acontecer sempre que tiverem. Nosso Lar 3, 4, vão acontecer quando as pessoas virem que é preciso que hajam investidores para que isso tenha o tamanho que teve Nosso Lar 1. Para fazer mal feito, teatrinho, pecinha, musiquinha, disquinho, Claro. CDzinho, entendeu? Teatrinho, quadrinho, e que a gente vai ficar tudo no diminutivo, sendo julgado pela falta de qualificação, e eles terão razão, porque a gente vai estar mal acompanhado, porque não ensaiou, porque não tinha local de ensaio, porque não tinha um diretor de cena, porque não tinha um maestro conduzindo, entendeu? Porque como diz a velha frase, cada macaco no seu galho. A gente precisa dessa estrutura para que, então, eu venha à frente e possa, digamos, brilhar com excelência naquilo que eu quero dizer para o público. Mas para eu brilhar com excelência, eu preciso, por exemplo, chegar no camarim, ter o meu copo d'água, eu preciso chegar no bastidor, por exemplo, eu tenho que ter a cadeira onde vou me sentar, eu preciso entrar em cena, tem que ter as luzes qualificadas para poder fazer uma grande luz de cena, um grande som de cena, um grande holding, um grande diretor, um grande produtor. Tudo isso custa investimento. Então, eu acho que essa parte ainda, o mesmo grupo que não entendeu, por exemplo, que eu gravei, por exemplo, a prece Tudo Passa, que o Chico Xavier me deu uns 20 anos atrás, ou mais, sei lá, e que hoje 4 milhões de pessoas ouviram, e hoje está traduzido em italiano, em inglês, em francês, espanhol, que o filme Nosso Lar foi para 70 países, que eu viajei para... Entendeu? Tem gente que não entendeu ainda, que nós estamos lá na frente caminhando, mas é preciso que alguém venha atrás nos empurrando, nos orientando, nos ajudando, entendeu? Para que a gente possa, por exemplo... O que eu faço, por exemplo, no meu caso? Por exemplo, uma equipe toda parada. Eu tenho equipe. Vocês acham, por exemplo, que eu ando por aí sem equipe? Não, eu sou iluminador, eu não sou sonoplasta, eu não sou produtor executivo, eu não sou bilheteiro, eu não sou administrador, eu não sou produtor de cena, eu não sou nada disso, eu sou ator. Eu preciso desse povo todo para ir adequando, entendeu? Então, esse povo todo, por exemplo, passa suas dificuldades, entendeu? Com certeza. E em meio a tudo isso que está acontecendo, né, Renato, hoje, né, a gente às vezes não quer tocar, mas vamos tocar assim no assunto da pandemia. Acabou no meio que a gente já vive, né, que é difícil para as artes, né, acabou ficando difícil por conta da pandemia e já estava difícil por conta aí de algumas situações que acabam bloqueando as artes no geral e as artes espíritas nem se fala, né? Então, eu imagino que
a luta é grande. E o que você imagina, Renato? Eu sei que é muito subjetivo isso, mas o que você imagina, imaginação mesmo, após essa pandemia, você acha que vamos melhorar após tudo isso, tendo em vista aí a transição planetária e etc.? Olha só, a gente tem que correr a espiritualidade. Eu sempre digo para as pessoas que eu me tornei espírita por causa da primeira frase do Livro dos Espíritos, que de natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. Que a evolução ela acontece gradualmente, gradativamente, sem choques, entendeu? Então, se a natureza não dá salto, eu volto à mesma história que eu contei da minha mãe agora há pouco. Tem gente que está achando que no momento que todo mundo for liberado, vai andar com todo mundo com umas asinhas, entendeu? Vários anjos no meio da rua. Como é? Uma pessoa em 2 meses se transformou num anjo? Uma pessoa em 2 meses se transformou num espírito evoluído? Uma pessoa, eu posso dizer do meu próprio universo. Gente, por exemplo, com quem eu sou, a circunstância me obriga a ter que conviver com elas, porque elas estão no mesmo espaço que eu encontrei a minha forma de defesa de conviver, que essas pessoas vão aparecer com a cara nova depois disso. Eu conheço as pessoas há 30 anos, mau caráter, desrespeitosas, não caridosas, não abrindo mão de parte do que tem para ajudar o seu semelhante. Eu posso fazer uma lista durante horas aqui. Eu acho que no âmbito geral, todos nós daremos um passo, alguns muitos passos, outros muitos dos muitos passos, e alguns andarão apenas um dedo. Mas eu acho que todos nós andaremos alguma coisa. Porque é preciso deixar claro, nós não estamos no mesmo barco. Isso é história. Tem gente que está em navio em alto mar, com toda a pompa e glória, com alimentação, com orquestra tocando ao vivo, com quarto de frente para o mar. Tem gente que está em botes, tem gente que está em iates, tem gente que está em bote furado, com 1, com 2, com 3. Então, nós estamos em barcos diferentes, né? A gente precisa ter essa consciência de que tem pessoas, por exemplo, que isso tudo não atinge elas em nada. Em nada. Ela continua proprietária de uma grande mansão, ela continua proprietária de um grande dinheiro investido, ela continua comendo todas as coisas que são entregues na casa dela em delivery. Então, nós estamos em barcos diferentes, porque somos diferentes, culturalmente diferentes. Então, eu acho que é preciso tomar cautela, com essa enxurrada de mensagens que a gente vai ver rodando por aí, que às vezes você nem sabe, por exemplo, se aquele médium, aquele local merece aquela credibilidade, porque, assim, é gente apresentando resultados, assim, que eu não vejo a espiritualidade me dar, entendeu, gente? Então, eu acho que a gente precisa continuar orando, continuando com fé, continuar sendo solidário. Eu tenho medo, é um péssimo conselheiro, não tenha medo, eu não tenho medo. O medo nunca levou ninguém a lugar nenhum. Acho que você tem que encontrar maneiras de se adequar à situação. Acho que você deve se cuidar, sim, mas também acho que você não pode se trancar na sua porta, na sua varanda, na sua casa, com um monte de gente batendo no seu portão, pedindo, pelo amor de Deus, metade do pão que você tem dentro de casa. Isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Eu não vou permitir que os meus amigos espirituais, os meus pais que já estão desencarnados, se envergonhem do que me ensinaram. Entendeu? Então, eu vou estar exposto com todos os cuidados, a minha mão estendida a todas as pessoas que precisarem de socorro. Eu não tranquei a porta da minha casa. Se quiser, eu viro a câmera e vocês vão ver que ela está aberta. Aberta. A porta da minha casa está aberta. Entendeu? Qualquer pessoa pode gritar e pedir socorro. E eu não vou jogo o pão pela varanda, não. Entendeu? Eu falo com a pessoa. A gente precisa tomar cuidado, porque os espíritos nos ensinam, a natureza não dá saltos. Ninguém vai sair desse período como se fosse um anjinho. Ninguém que vem tendo um comportamento que não dá para citar, não é? Tanto não dá, gente, que está cheio de escândalos de pessoas em altos carros, ganhando dinheiro
dos hospitais, dos dores, elas não tiveram. O subsecretário do Rio foi preso, gente, há 4, 5 dias atrás, ele não tem piedade. Ele roubou o dinheiro que era dos respiradores. Sim. E ainda superfaturou uma coisa de 30 mil reais para 180 mil reais. Ele e uma equipe. Ele não teve piedade, gente. Então, você acha que essa pessoa vai mudar? Isso não, ela está mostrando que não mudou. Então, igual a ele, tem muitos outros. Mas eu sei que muitos outros estarão aproveitando esse momento para dar o passo adiante. Mas, por favor, deem um passo adiante com as suas mãos na frente dos seus passos. A sua mão tem que estar lá na frente, muito à frente de você. Porque tem muita gente precisando do que é supérfluo para você. Tem gente precisando tem gente precisando de apenas uma fatia de pão. Não é? Tem gente precisando de uma marmita de comida. Tem gente precisando. Então, se você se trancou, eu prefiro dizer então a frase do nosso Bezerra de Menezes, se numa situação como essa, não estava se referindo a essa situação, mas se numa situação de dificuldade você se tranca junto aos seus, que Jesus te abençoe. Mas se você, além disso, ainda vai à rua, vai levar a caridade e as soluções para os irmãos menos favorecidos, eu peço a Jesus que te abençoe duplamente. Então, assim, eu prefiro me blindar com amor, eu prefiro me blindar com trabalho, eu prefiro me blindar com orações, eu prefiro me blindar com ação, eu prefiro me blindar trabalhando. Se aconteceu comigo, é porque não tinha merecimento, aconteceu. Não porque eu provoquei. Agora, com um monte de fora, precisando de um prato de comida, entendeu? E eu, fingindo que não estou enxergando, isso eu não posso fazer. Então, eu espero que realmente todos deem um passo adiante. Alguns dão só um dedo. Alguns terá dado, talvez, ficaram estacionados, porque o espírito não retroage. A gente sabe disso, ele se estaciona. Então, muitos ficaram parados, duros, petrificados, e não fizeram nada, quando podiam fazer. Mas eu acho que isso tudo vai ajudar todo mundo a repensar qual é o conteúdo que você botou na vida das pessoas que estão à sua volta e na sua vida. Mas, pensem sempre que quando você está na ação do trabalho, você está protegido. Quando você está na ação da caridade. Não adianta eu estar aqui fechado, entendeu? Com vários irmãos meus aqui embaixo, implorando que eu desça em algum momento, porque ele sabe que eu vou alimentar ele, entendeu? Então, se você não faz nada por isso, eu fico entristecido. Se faz, como diz Bezerra, que Jesus te abençoe duplamente. Agora, não acredite que todo mundo vai sair com asinhas depois disso. Vamos pegar o subsecretário como referência. Então, o quê? Quando acabou a pandemia, você vai ver que um anjo da bondade exposto nas ruas do Rio de Janeiro? Não, ele já demonstrou quem ele é. Emmanuel fala exatamente isso daí que você está dizendo. Exatamente isso. Na verdade, olha só, a pandemia não obrigou que nós ficássemos em casa, vamos dizer dessa forma. As pessoas que eram orgulhosas continuam orgulhosas. Aumentou em quase 160%, 170% o índice de violência doméstica no período. Aumentou o contato. O consumo de sexo virtual cresceu quase 200%. A quantidade, ou seja, o índice de cigarros e bebidas alcoólicas está sendo monitorado no estado do Mato Grosso, por exemplo, que aumentou gigantescamente. Exatamente o que você disse. O que dá para depreender disso? Vamos lá. Cai naquilo que você disse. Então, se alguém diz que a pandemia veio para retirar os nossos defeitos, não é verdade. Não é para isso, porque eles continuam exacerbados, continuam altos, alguns até funcionando como válvula de escape. Agora, se dissermos que é para aprendermos a tolerar o próximo, aí vai ajudar muito. Porque isso nós estamos sendo obrigados a fazer. Sem forçar o outro. Como você disse. Tem gente que está no iate? Talvez tenha. Certamente tem. Responder por isso. Como eu vou, como você vai, como eles vão, como qualquer um vai. A justiça divina é algo que realmente foge e escapa à nossa percepção terrena, sabe? Então eu penso exatamente como você. A mão que
a ajuda não pode ser a mão que atrapalha. E pensando dessa forma, já que estamos todos confinados, é importante você tolerar o outro sem tentar modificá-lo. Construção é íntima mesmo, é pessoal mesmo. Não é agradável você ver uma pessoa que fuma pedir mais cigarro. E você talvez até não goste, mas você tem que conviver com isso. Fale uma vez ou duas e tolere. Não é agradável você ver uma pessoa embebedar-se por causa que não consegue sair de casa e não consegue lidar com seus problemas. Você vai falar uma ou duas vezes, mas você vai ter os seus limites e ela também vai ter. Isso também é lutar, isso também é respeitar. Então a pandemia realmente não, como você disse, ela não vai fazer nenhum anjinho da noite para o dia, mas ela vai ajudar a construir tolerantes. Certamente vai, porque até para lavar uma louça, depois de algum tempo, alguém acha que está lavando mais louça do que o outro. E acha, porque é verdade ou mentira. Não acontece isso, Rê. Então a pessoa, não, mas essa louça, ela se esquece que durante 20 anos, ou 30 anos, ou 10 anos, alguém lavou a louça dela. Quando era pequeno, alguém lavava a sua louça. E há 2.000 anos atrás, alguém lavou a nossa louça. Há 2.000 anos atrás, alguém lavou a nossa louça. Lava até hoje. E a gente lava a louça dos outros. Alguém lavou louça e lavou pés. Lavou as duas coisas. Ou seja, na minha modesta forma de ver, cai exatamente aquilo que o Renato falou. Ou seja, esse sentimento de tolerância, de compreender como as coisas funcionam, e de proatividade, né? Dá para pôr a mão no bolso, vamos pôr a mão no bolso, vamos ajudar, sei lá. Dá para poder ajudar de outra forma, ajuda de outra forma. Foi assim que aqui perto está nascendo uma televisão nesse sentido, com a ajuda do Orson. Se tu não conhece, o Orson Peter Carrara, dedicado, esforçado, batalhador, fez o seu 20º livro agora há pouco tempo. Mas é nessa luta mesmo, nós não podemos obrigar ninguém a tirar nada, do que quer que seja. E que bom que é assim, gente. Que bom que é assim. Que a gente responde por aquilo que faz. Um dia a gente deixa esse mundo. Que a gente consiga deixar esse mundo um pouco melhor. É isso, falei demais, Renato. Toque você. E, Renato, você poderia falar um pouco do seu CD, Preces que Confortam os Nossos Corações? Claro, eu só queria complementar o seguinte, porque assim, eu sei que às vezes eu sou muito contundente, viu, gente? É que eu, por exemplo, eu aprendi exaustivamente ao longo desses anos, desde garoto, lei. Causa, efeito, ação, reação, lei de retorno. Não plantou vento, não colhe tempestade. Ora, se eu aprendi exaustivamente, os espíritos me dando a lei, que eu só recebo efeito da causa que eu mesmo produzi, não é? Que eu só tenho reações das ações que eu produzi, portanto, tenho retorno, eu não posso passar incólume, entendeu? Eu digo para os meus amigos espirituais, precisou de mim, grita que eu vou, entendeu? Ah, tem que botar máscara, eu boto, tem que botar álcool, eu ponho, tem que vestir roupa de tratador de abelhas, eu boto, eu faço tudo que me mandarem, eu respeito as leis. Mas eu não vou ficar aqui agora, por exemplo, achando, as pessoas começaram a espalhar, por exemplo, lá no início, que parecia que isso era, digamos, uma ação da espiritualidade, cada um no seu ponto de vista filosófico-religioso, era uma ação vingativa sobre a humanidade. Né? Tipo assim, tá vendo só? Eu dei a vocês todas as oportunidades para vocês fazerem direito. Não fizeram? Agora vocês vão fazer isso na marra. Quer dizer, parecia um Deus vingador, vingativo, castigo, né? Dizendo, agora eu vou trancar. Eu não estou trancado em nada, gente, porque aqui onde eu moro, lá em cima tem um terraço, eu pego o sol todos os dias. Eu todos os dias faço os meus exercícios, 40 minutos. Todos os dias eu faço aula de voz, todos os dias eu faço yoga, todos os dias eu faço aula de canto, todos os dias, entendeu? Porque eu não posso, essa aqui é a minha máquina. Meu corpo é a minha máquina. Ora, se eu aprendi esse tempo todo que eu precisei de muitas encarnações, né, muitas, exaustivas encarnações, para ir dando passo a passo, a cada encarnação, andando às vezes poucos passos, uma mais, uma menos, para chegar até aqui, eu vou achar o quê? Que em 2 meses a humanidade vai sair todo mundo, o espírito, vai ser todo mundo Emmanuel.
Que bom seria. Que bom seria. Bem isso. Mas a gente sabe, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade, tá certo? Não é a realidade. Então, assim, façamos a nossa parte, as nossas orações, o nosso trabalho, façamos a nossa caridade, estendamos o nosso amor o tempo todo, e vamos trabalhar por todos, não é verdade? Porque tem muita gente passando muita dificuldade, viu, meus irmãos? Muita gente. Essa semana, uma atriz famosíssima, não posso dizer o nome dela, me ligou aos prantos. Ela disse: estou com os meus 2 filhos no meio da casa. Abri a porta da geladeira, tem uma batata e uma caneca de arroz. O que eu faço? Você, eu não sei, eu disse, mas eu sei. Me dá 1 hora para mim. Eu peguei o telefone e fiz uma lista e liguei. E olha, para eu conseguir que 5 pessoas, e eu só liguei para pessoas que tinham total condição de me dizer sim de imediato. De imediato. É uma coisa para você não titubear. Eu não liguei para gente que ganha R$ 2.320. Não. Eu liguei só para pessoas que não tinham motivo de titubear diante da minha questão. E eu fatiei isso numa quantia X por um número de pessoas, e eu só consegui convencer, acho que 4 pessoas. Nossa. Para que, então, uma outra pessoa fosse correndo, eu não podia ir lá, levasse esse dinheiro na casa dela, para que ela descesse comprasse o alimento para o filho. Tem muita gente passando dificuldade. E a gente, então, tem que mostrar para os nossos amigos espirituais que eles podem contar conosco para tentar minimizar todo e qualquer sofrimento que estiver à nossa volta. Nós vamos nos cuidar conforme eles nos orientarem e nós vamos estar ali fora expostos, se necessário, para socorrer o nosso irmão. É isso que eu quis dizer. Aí eu vou falar do CD para vocês, tá? O que acontece nesse movimento todo? Só para uma curiosidade, nós estamos entrando pelo Facebook, é isso também? Estamos no Facebook. Ok. É no Facebook, né? Primeiro eu quero agradecer, então, a todas as pessoas aí que nos acompanharam no Facebook, de essas pessoas que têm um excesso de generosidade comigo, no sentido de pensar que eu sou um irmão, como todos vocês, buscando a minha evolução, meu crescimento espiritual. Se eu falei alguma coisa que, por acaso, você não concorda, você ficou magoado, acho que eu fui incisivo, que não deveria ser assim, ou que seria de outra forma, não coloque isso na conta da doutrina codificada pelos Espíritos, coloca na minha conta, né? Culpe a mim, julgue a mim, aponte o dedo contra mim, porque a doutrina espírita ela é perfeita em todos os pontos. Mas eu estou no corpo encarnado, como disse para vocês, não estou aqui fazendo turismo, estou aqui empenhado em divulgar a doutrina em larga escala para o Brasil e o mundo através do teatro e do cinema, e para isso nós precisamos, então, ajudar, principalmente a uma classe que teve as portas fechadas em primeira instância, foi a primeira a ser fechada, e será a última a ser aberta. Então, a gente tem que estar com as nossas mãos estendidas e ouvir a todos. Você quer ficar só em casa cuidando da sua família? Ok, mas tem alguma coisa que você pode fazer, vê o que é e faça, por favor. Porque precisando que você faça o que você pode fazer, tá bom? O CD é esse aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Tá ali no vídeo, tá, né? Ali, ok. Esse CD é um CD que eu gravei, eu faço 14 preces nele, em 7 faixas. Depois vocês colocam aí, a produção manda para vocês, vocês colocam no Facebook e tal. Eu tenho essa imagem, vou colocar no Facebook. Tem um dueto. Isso. Em 7 faixas, eu faço dueto com Chico Xavier. Em 7 faixas, eu faço dueto com o nosso Divaldo Franco. A tecnologia nos juntou. Parece que estamos os 4, os 3 no mesmo estúdio. São 14 preces lindas, uma mais bonita do que a outra. Então, são 14 preces, chama-se duetos. Então, 7 faixas dueto com o Xavier, 7 faixas dueto com o Divaldo. O Divaldo falou que essas coisas só saem da mesa. E eles estão todos autografados por mim, eu tenho uma mensagem diferente em cada CD. Se vocês quiserem, pegue a caneta enquanto eu falo daqui, eu falo telefone, ou entre minhas redes. Tudo meu é Renato Prieto, ator.
Facebook, Instagram, vão ao meu Instagram, Renato Prieto Ator. Tudo isso, você vai entrar nas minhas redes sociais por esse e-mail, Renato Prieto Ator. Lá tem foto das preces. Então, eu comecei a fazer a divulgação desse CD, que eu tinha uma quantidade comigo, porque eles também você pode ouvir em casa, no carro, em momento de dificuldade, ele é maravilhoso ao acordar de manhã cedo, dá para os amigos seus, seus inimigos, caso você os tenha, espero que você não os tenha, presentear. E eu tenho um amigo meu que é gerente geral do Correio, aqui próximo de mim, e ele fez um preço só. Então, assim, o CD custa R$20, já incluso o Correio. Então, vocês façam as contas, meus amigos. O CD tem impressão, estúdio, a capa tem gráfica, tem Correio. Vocês vão ver que o lucro é pequenininho. Mas de um em um, a gente consegue juntar para eu ajudar a minha equipe, as pessoas que estão à minha volta. Vocês podem anotar esse telefone e falar com a Alessandra. A Alessandra é minha produtora, ela vai anotar seu endereço, eu vou enviar. Então, coloca lá, mas se quiser pode ligar, que é super simples, é Zap, liga, né? Ela me mandou. E liga para ela lá. Mandou? Então, pronto, vocês vão ali, peguem e liguem, mas se quiser também é 97945-3356. 97945-3356, 21, Zap. Ou vai no meu Facebook e copia. Compra. O Correio está atrasando um pouco, porque ele está com 50% do contingente dele, então está atrasando 50% do tempo também, mas dando tudo direitinho. Comprem o CD, que isso ajuda o projeto a ajudar as pessoas que ajudam o projeto. Que bom, que bom. Isso é maravilhoso, viu, Renato? Toda a sua atitude, né, frente ao trabalho, né, a vida, né, a sua própria vida, né, eu acho que não é questão de você ser incisivo. Acho que todo espírita, ele acaba por ser muito direto, né? Isso vem um pouco da doutrina, das leituras, não é mesmo, Júnior? Né? Então, acaba sendo dessa forma. E o espírita acaba sendo muito prático, na maioria das vezes, né? Então, eu tenho certeza que tudo isso reflete no seu trabalho, né? Reflete nisso que você está fazendo hoje. Eu sei que você faz 1 milhão de coisas de uma vez, né, só, mas o que você está fazendo hoje ajuda muito mais quem está à sua volta do que até você mesmo, viu? E é muito bom ver isso, e é muito bom reconhecer isso numa pessoa. Isso dá muita esperança para a gente, viu? Renato, dá uma coisinha para a gente terminar, estamos no finalzinho. Eu te agradeço. Uma coisa que você falou, bom, vamos lá, uma coisa bonita que você falou e que me agrada bastante, é uma frase de Buda. Buda fala isso. Buda diz o seguinte: quando ele é príncipe Siddhartha Gautama, sai, vai conhecer o mundo, ver miséria, ver gente sofrendo, aquilo tudo, e ele diz o seguinte: Pai, muda esse mundo, começando por mim. Bonito isso. Começando por mim, eu me ponho na linha de frente. É uma postura altamente responsável, que vai na linha do que você acabou de falar. Ou seja, se tem algum defeito em tudo que eu falei, atribua a mim, não a doutrina. Eu acho que essa postura de responsabilidade é elogiável, é bonito isso, porque admite falibilidade, que todos nós temos, não obstante as nossas vontades de querer fazer alguma coisa melhor. Parabéns, Renato. Que Deus o ilumine, Deus o proteja, que as coisas caminhem bem. Parabéns aos garotos, parabéns pela produção, parabéns pela iniciativa, parabéns pela vontade de conseguir fazer esse mundo um pouco melhor. Está na mão de todos nós. Estava no nosso lar, está na nossa também, por que não? É isso aí. Obrigado a vocês todos, obrigado a todas as pessoas que acompanharam a gente ali, né, no Facebook, em todos os caminhos, não é? Você pode ver tudo que eu vou fazer. Eu tenho outros filmes que eu estou comprometido em fazer como protagonista também, outros títulos, né, que eu já estou envolvido em documentários. Pode falar para a gente ou não pode ainda?
Pode falar ou não pode? Não, é spoiler, não posso. Tá bom, Não tudo posso bem, ainda tudo não. bem. Mas A gente assim, tenta, eu né? A gente começaria a filmar pergunta. agora. Tá bom. Tem muitos projetos em séries, eu tenho uma reunião amanhã sobre uma, inclusive, às 9 horas da noite, sobre isso. Eu aprendi também com os meus amigos espirituais que eu aprendesse desde cedo que os bons sempre dirão de mim o melhor, mesmo que eu não apresente qualificações para tal. Os ignorantes sempre vão baixar a pancada em cima de mim, mesmo que eu não mereça receber as pancadas. É a natureza de cada um. Entendeu? Então, cada um vai reagir segundo a sua natureza. É que eu gosto de cutucar as pessoas, as suas responsabilidades, porque eu sei que eu procuro cumprir as minhas. Eu agradeço a vocês todos. Entrem nas minhas redes, Renato Preto Ator, vejam os trabalhos passados, os futuros, os atuais, vejam ali o CD, foto, telefone. Eu agradeço profundamente o carinho de todos vocês. Um abraço afetuoso, que Jesus nos abençoe, que temos paciência, como eu gravei lá na prece, vai passar, e medo não leva ninguém em lugar nenhum, medo é um péssimo conselheiro, vá levando, vá confiando na sua intuição que vai dar certo. Um abraço para todos, tá bom? Abraço, Deus, Renato. meu irmão. Muito obrigado. Deus, meu irmão. Agradece a Alessandra e o Vitor por Obrigado ter você. ajudado. Obrigado, meu O Vitor caro. está lá na Cada frente, passo. aqui, lá, ele veio ajudar. Tá ajudando, sim. E a Alessandra é minha produtora. Eu vou agradecer, sim. Obrigado vocês. Tudo de bom. Beijo, Então, Renato. obrigada. Obrigado. Dá um Fica beijo na a todo paz, mundo meu aí. cara. Recíproco. Obrigado. Parabéns, gente. Que bonito. Que manifestação bonita.